noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que a gente vem a esta casa compartilhar com vocês a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava pensando aqui, eu estava me sentindo agora, acho que todos nós já fomos crianças, né? Como aquela criança que vai dormir a primeira noite fora de casa. Né? A gente está acostumado, né? Na nossa casa espírita, né? Todos conhecidos, agora a gente vê aqui um monte de rostos novos, né? Então a gente fica com aquele sentimento que é muito gostoso. Então o tema que nos foi sugerido pela casa para a gente abordar essa noite foi do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, intitulado Dar de graça o que de graça receber. E dentro dos itens que nos cabem falar, nós vamos abordar o item 5 e 6. O item 5 é uma passagem muito conhecida e também assim um pouco conturbada na sua interpretação. E a passagem é os vendilhões do templo, também conhecida como a purificação do templo. Então a gente vai ler e aí depois a gente vai tentar construir juntos um raciocínio que nos ajude a entender um pouco mais a fundo o que significou essa ação de Jesus no Templo de Jerusalém. E conta-nos a passagem. Chegaram, pois, a Jerusalém. E, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feitos dela um covil de ladrões. O que, ouvindo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. E Kardec faz um simples comentário sobre essa passagem. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Essa é a passagem que Kardec fala e assim ele dá seguida para outro item. A primeira impressão que nos dá, pelo menos para mim, quando a gente lê essa passagem já com algum conhecimento da doutrina espírita, é que a gente não consegue muito conciliar Jesus, né, agindo de uma forma agressiva, né, de uma forma muito incisiva ao ponto de expulsar pessoas, né, derrubar mesas. Algumas traduções falam em bater em animais. Para nós, causa um pouco de estranheza. Então a gente recorreu a alguns estudiosos, né, que já têm um certo conhecimento da cultura, né, do judaísmo, a cultura em que eles estavam inseridos na época, para a gente tentar mastigar um pouquinho mais essa passagem. Então, era muito comum, à época de Jesus Cristo, a Bíblia em si, ela tem, em algumas ela vai variar de traduções para traduções, mas passa de 60 livros compilados na Bíblia, na Torá, dos judeus. Né? Dentre esses livros, existem inúmeras formas que os judeus usam de expressar conhecimento, de expressar o ensino, a mensagem espiritual que eles querem transmitir. Então a gente vai encontrar na Bíblia cantos, salmos, a gente vai encontrar parábolas, a gente vai encontrar poesias e a gente vai encontrar esse modo literário de transmitir uma mensagem, né, profundamente espiritual. E esse modo de se passar o ensino é o que eles
né, Haroldo principalmente, encontrou, conversando com alguns judeus, que é a forma da encenação simbólica, encenação profética, alguns vão falar, né? Que é onde eles utilizavam de um simples teatro para transmitir uma mensagem, né? E já era muito conhecida dos estudiosos da Bíblia. Então, com certeza os evangelistas estudavam, né, o Antigo Testamento, e eles entenderam isso e anotaram tal como aconteceu. Então, Jesus fez uma encenação profética para transmitir um conteúdo. E essa encenação já acontecia. A gente vai encontrar ela em Isaías, em Jeremias, no Atos dos Apóstolos, né, onde profetas utilizam desse modo literário para transmitir um ensino, tá? E aí a pergunta é: por que Jesus fez isso no Templo de Jerusalém? Então vamos entender o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era onde se reuniam os estudiosos, né, da Torá, para aprofundarem os seus estudos acerca da espiritualidade, da moral, do Deus único, né? Porque à época existiam poucos povos monoteístas, né? Os judeus eram um dos povos monoteístas. Então, lá se concentravam os estudos desses sacerdotes, dos escribas e da toda a raça, né, dos judeus. Então, ele era organizado da seguinte forma: tinha o átrio dos gentios. E que era o átrio dos gentios? É onde todos aqueles que não eram judeus podiam entrar. Então, ali entravam todos aqueles que não eram judeus, denominados gentios. Então, tinha assírios, egípcios, né? Todas as pessoas que não tinham a raça, que não tinham a sua origem no judaísmo. Aí eram divididos e eles iam penetrando, e conforme ia se penetrando, iam se limitando a entrada das pessoas. Então, os gentios eram para todos, o átrio dos gentios. E aí, a determinado tempo, só podiam entrar os judeus e os de origem judaica. Dali em diante, só podiam entrar os varões, ou seja, os homens da raça. No próximo, só podiam entrar os sacerdotes. E no último grau, na última instância, os sumos sacerdotes. E essa hierarquia ia se sucedendo de acordo com o grau de conhecimento, de estudo, de avanço de conhecimento que eles iam obtendo sobre os textos sagrados. Então, esse átrio era onde as pessoas que ainda não tinham a crença no Deus único iam aprender, trocar ideias, trocar informações, trocar conhecimentos, trocar sentimentos no Templo de Jerusalém. Era aberto, como diz a passagem, para todos os povos. Só que isso, em uma determinada época, começou a perturbar os sacerdotes, né? E eles ficaram buscando uma forma de restringir esse conhecimento, de limitar a entrada dessas pessoas no Templo de Jerusalém. Porque na visão deles era um templo sagrado, né? Como de fato era. Então, eles não podiam simplesmente expulsá-los, né? Não seria nada caridoso. Então, eles encontraram uma forma de tumultuar aquele, né? E talvez tirar a atenção, o foco do que era essencial de eles estarem ali. Então, a maneira que eles encontraram de fazer isso foi trazer os cambistas, os vendedores, né? Por que cambistas? Porque como a gente falou que vinha gente de todos os lados, né, e se reunia em Jerusalém, ali eles tinham que comprar na moeda local. Então eles buscavam
o templo, as escadarias do templo, para fazer a troca, né, da moeda local. Então, mas antes deles estarem no ato gentil, eles ficavam fora da sinagoga, nas escadarias, nos arredores. Então, os sacerdotes falaram que, vocês podem agora ficar no ato dos gentios. Vocês estão liberados. E aí, todo o comércio que se tinha fora do templo se trouxe para dentro do templo. Então, se vendiam as pombas, as ovelhas, né, das festas judaicas, onde elas ofereciam esses animais no sacrifício. E ali começou a se tornar um verdadeiro mercado, né? E pouco a pouco foi se perdendo, né, o sentido de eles buscarem o Templo de Jerusalém, né? Então, o tempo fez com que a essência, a ideia principal de eles irem estudarem, flertarem acerca de um Deus único, foi se deixando de lado. E viam, quando lembravam de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, lembravam logo do quê? Comprar, de vender, de comercializar. Esse é o contexto. Então, Jesus, vendo esse contexto, ele quis chamar a atenção, né, para o que de fato o templo tinha, porque de fato era a função do templo, né, que era a mensagem do Deus único, do Deus de amor, do Deus de bondade, da misericórdia. Então isso foi se perdendo. Então ele quis buscar, resgatar, né, a função do templo e do átrio dos gentios. E a forma que ele encontrou para fazer isso foi a encenação profética. E aí existem dois públicos ouvindo a mensagem através da encenação profética. Existiam os que não conheciam de forma tão profunda, tão intensa, o Deus único, a verdade, o bem, né, que eram os gentios, os egípcios, os assírios, né? Mas tinha também, ouvindo, aqueles que conheciam, né? Os sacerdotes, os escribas. E eu vou me deter aqui a esses, os que conheciam a verdade. Então, eu lembro de um conto de Humberto de Campos, onde ele relata que Allan Kardec, no desdobramento do corpo através de um sonho, vai ao mundo espiritual e, conduzido por uma entidade amiga, e passa por uma zona muito perturbadora, muito constrangedora, que lhe chama muita atenção. E então ele pergunta, né, que região é essa? Quem habita essa região? E o espírito, então, ainda não fala nada. Deixa que ele comece a perguntar, a se questionar, né? O que essas pessoas teriam feito de tão grave para habitar em uma região tão sofredora, tão dolorosa quanto aquela que eles passavam. Então ele começa a questionar o benfeitor que está com ele. Quem habita aí? São os grandes imperadores, né, que mataram muita gente, que promoveram muitas guerras? Não são esses. São aqueles grandes religiosos, né, que não seguiram aquilo que se foi ensinado, aquilo que eles pregavam. E então o Espírito fala que os que ali habitavam naquela região de sofrimento eram aqueles que conheceram a verdade, conheceram o bem e não optaram por ele. Então, para nós que temos, né, a graça de ter em nossas mãos a doutrina espírita como consolador prometido, que vem nos ajudar, né,
a compreender os enigmas da vida, né, a causa das dores, do sofrimento, né, e a sua utilidade, nos traz ainda, acerca desse tema, maior responsabilidade também. Porque todos nós que temos contato com a doutrina espírita, não podemos mais alegar ignorância. Não podemos mais alegar que a gente não sabia que era assim, né? Da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da comunicabilidade dos espíritos, né? Das reencarnações. Então nós temos um cabedal de conhecimento bastante superlativo, de uma forma muito clara que nenhuma outra doutrina, nenhuma outra religião traz. Agora a grande pergunta que a gente deve se fazer: o que nós estamos fazendo com a doutrina espírita, com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus? Nós estamos usando conhecimento como os sacerdotes do tempo? Nós usamos o conhecimento para separar, para dividir, para criticar, para condenar aquele que não o sabe, ou que não faz e não vive a vida como a gente acha que ela deve ser vivida? Então, essas são perguntas que foram me surgindo durante o estudo que a gente está fazendo para preparar essa conversa. E Kardec, quando retorna na manhã seguinte, tem uma impressão um pouco vaga do sonho e faz a seguinte pergunta. Anota a seguinte pergunta que iria ser levada à reunião mediúnica posteriormente. E a pergunta é, pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Isso nos conta Humberto de Campos, tá? Pergunta 642 que Humberto de Campos faz sobre os que conheceram o bem e a verdade e não optaram por ele. Ele leva aos Espíritos: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Os Espíritos respondem: não, é preciso fazer o bem no limite de nossas forças, porque cada um responderá por todo o mal que houver sido feito por causa do bem que não haja feito. Então, o que nos impede de fazer o bem? Ou melhor, qual é o caminho que a doutrina espírita nos oferece para encontrar com o bem que existe em nós, que existe no universo, e ser um instrumento do bem em benefício da humanidade, da coletividade, dos meus familiares, dos meus colegas de trabalho, dos meus companheiros da tarefa espírita? Qual é o caminho que a gente tem para conseguir expressar esse bem através de nós? E a doutrina espírita também nos esclarece acerca disso, que o caminho mais seguro que todos nós temos para encontrar com o bem é a tão falada reforma íntima. Né? E existe uma lição memorável de Emmanuel, já que o tema é purificação do tempo. Ele tem uma página no livro Caminho, Verdade e Vida que se chama Purificação Íntima. E a gente vai ler trecho dela para a gente conversar um pouquinho sobre esse instrumento, né, que é a reforma íntima, para que a gente opte pelo bem, pela verdade e não sinta, né, o peso na consciência, o peso do tempo perdido que muitos espíritos relatam quando voltam à pátria espiritual. Nessa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado Chico pelo livro Emmanuel, na lição 18, intitulada Purificação Íntima, ele vai comentar a lição, o versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que fala assim: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações.
E ele começa: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Ele falou aqui que ninguém comete um assassinato sem antes sentir raiva, sentir inveja, sentir ódio. Ninguém ajuda alguém sem antes sentir compaixão, sentir misericórdia, sentir amor. Então, a sede de todos os nossos impulsos exteriores está no campo do sentimento, da emoção. Todos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Aí Emmanuel começa, né? Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal de ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se de autodisciplina, de compreensão fraternal e de espírito de sacrifício. A reforma íntima, como Emmanuel coloca aqui, ela vai se dar principalmente a gente abordando esses três aspectos: autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. Para que a gente não caia no equívoco de achar que o que nós estudamos, que o que nós aprendemos com a doutrina espírita é para os outros. Porque é comum a gente ouvir uma palestra espírita, ouvir um minuto de sabedoria, ouvir isso aqui, e falar assim: nossa, fulano precisava ouvir isso. Ah, se minha mãe ouvisse isso, se meu irmão ouvisse isso. E a gente acaba, à medida do tempo, se esquecendo que a doutrina espírita tem como principal função em nossa vida, no nosso templo íntimo, a renovação para o bem e para o belo. Chico já dizia, né, que tudo que ele aprendeu com a doutrina espírita é que era necessário se renovar sempre. E como se dá essa renovação? Emmanuel dá o beabá, o feijão com arroz para nós. Autodisciplina. O que é autodisciplina? Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Será que a disciplina é a gente só ficar preocupado com o relógio? Com o horário? Ele é uma expressão da disciplina. Mas a autodisciplina a gente pode compreender também aquela disciplina que eu me imponho acerca de um objetivo, acerca de um ideal. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho como objetivo não revidar agressões verbais. A autodisciplina vai trabalhar onde? Em eu, toda vez que for alcançado por uma injúria, por uma queixa, por uma acusação, eu silenciar. Autodisciplina. Toda vez autodisciplina. Eu tenho como meta estudar toda noite. Ler uma página de um livro antes de dormir. Que é uma recomendação dos benfeitores para que a gente, no desdobramento do sono, esteja em condições melhores, de acessar e ter contato com os bons espíritos. Então, toda noite eu vou ler, sem ninguém precisar me constranger a fazer. Porque a gente chegar à disciplina, chegar no horário no trabalho,
é uma disciplina, né? Mas a gente é constrangido a chegar no horário. Senão a gente leva advertência, descontado do salário, né? Então essa autodisciplina é uma questão de posição, de postura íntima, né? Onde ninguém cobra nada a não ser a nossa própria consciência acerca daquilo que nós abraçamos. Compreensão fraternal. Compreensão fraternal. A fraternidade, né? É um grande desafio para nós. Conviver principalmente com as diferenças. Porque a fraternidade vai se expressar diante da diversidade. Não tem onde ela se expressar senão diante da diversidade. Que é o que os sacerdotes não conseguiram fazer. Eles não compreendiam e não toleravam aqueles que pensavam que não tinham as mesmas origens que as suas. Então, eu não compreendo o companheiro de tarefa espírita porque ele tem uma opinião diferente da minha. Eu não tenho a compreensão fraternal de dar a possibilidade a ele de pensar diferente de mim, como Deus dá a mim de pensar diferente dos outros. Né? Ainda mais hoje em tempo político, né? Como isso está explícito. Né? Então, aquele que pensa diferente de mim é meu inimigo. E gente. Espírito de sacrifício. Também um grande obstáculo. Porque o egoísmo e o interesse pessoal é um vilão da nossa evolução. Primeiro eu, depois os benefícios que isso vai me gerar, depois os meus e se sobrar, os outros. Quando na verdade o que Jesus pede é a negação de si mesmo. É sacrificar a sua vontade em detrimento à vontade dos outros? Não, em detrimento à vontade de Deus. Esse espírito de sacrifício é aquele espírito assim, de que eu tenho compromisso aqui no domingo de manhã com a assistência da casa, mas no domingo chovendo, né? Trabalhei a semana toda, ficar em casa com a família. Hoje eu não vou no centro, não. Prefiro ficar dormindo. Esse é o espírito de sacrifício, né? É o despertar, da gente se libertar desse culto que a gente tem a nós mesmos. Né? E começar a perceber a necessidade, a dor do outro. E ele segue. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos limpassem as mãos. Isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável dos seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isto é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se dará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, o nosso templo íntimo. Como nós temos recebido a diversidade? Como nós temos recebido as pessoas que pensam diferente da gente? Como os sacerdotes, que buscam afastar as pessoas de você, as pessoas da gente, quando a proposta de Jesus é que o templo seja casa de oração para todas as gentes. Passa a fazer essa reflexão acerca da verdade que conhecemos e do bem que a doutrina espírita nos oferece.
e se de fato nós estamos optando pelo bem e pela verdade. Né? Porque Jesus disse no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que a obra de Deus é a construção do reino de Deus no coração dos homens. A grande obra que Deus tem para nós é trazer o Evangelho de Nosso Senhor Jesus para dentro de nós mesmos. E passar a receber todos com amor, com bondade, com tolerância, com fraternidade. E não ver mais a diversidade, o diferente, aquele que pensa contrário a mim, como um adversário. Porque em algum nível, todos nós temos atitudes assim ainda. Então, usar a doutrina espírita como uma ferramenta, né, para a construção e para a purificação do nosso templo interno, do nosso templo íntimo. E aí, todos que chegarem aqui à casa espírita vão sentir que são bem-vindos. Eu não vou impor dificuldades para o trabalhador que está chegando agora. Eu não vou criar obstáculos para aquele que quer ir ao estudo, facilitar um estudo. E assim é em casa, né? No convívio familiar. Quantas posturas que, se a gente adotada, que o Evangelho nos oferece em casa, a gente tomasse, nos pouparia amargor, briga, sofrimento, dor de cabeça, dor de estômago. Por uma simples postura, às vezes, é ficar em silêncio e não querer dar a última palavra. Porque a gente sempre quer dar a última palavra. Eu acredito que uma das lições que contém muito essa passagem é essa chamada de atenção que Jesus faz para quem tem o conhecimento do seu Evangelho. Né? De que uso nós estamos fazendo dele em nossas vidas. E receber todas as nações, todas as pessoas de braços abertos, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa dignidade, sem perder o nosso ideal. E assim se tornar um instrumento do bem, porque as pessoas não vão ver apenas palavras brilhantes, né? Mas elas vão sentir afeto, carinho, bem-querer que eu estou construindo dentro de mim. Por entender que todos somos filhos do mesmo Pai. Por consequência, todos somos irmãos. Mas isso é tão difícil de a gente entender ainda. Quem dirá de viver? Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui e a prece é você quem faz, né? Muito obrigado.